Muito bem, senhoras e senhores, professor Jamerson Lima aí na área novamente. Mais uma aula de revisão aí para a gente fechar com chave de ouro. Para você aí, concurseiro, que está na preparação para o concurso público aqui da cidade de Verdejão. Tranquilo? A gente já resolveu várias questões envolvendo essa teoria dos conjuntos aqui, mas aí eu vou trazer nessa revisão algumas ideias aí que pode algum de vocês ou alguém de vocês terem ficado ainda com alguma dúvida. Aí a gente vai estar tirando todas essas dúvidas aqui na aula de revisão, viu? Então o que é que a gente vai pensar? O que é que a gente vai ter como conjunto? A gente vai ver aqui o que é um conjunto, a gente vai ver essa simbologia aqui, o que é que eles indicam, tranquilo? Porque isso aqui é uma parte importantíssima para a gente. A banca, ela lá no edital, está dizendo que vai cobrar bastante a questão de situações, problemas envolvendo conjuntos. Mas às vezes, dentro dessa situação problema, a gente vai ter que usar alguns símbolozinhos desse aqui. Por exemplo, esse Ezinho aqui é de pertence, se um elemento pertence a um conjunto ou não. Esse Ezinho cortado está dizendo que esse elemento não pertence. Esse Czinho é o C de contido. Esse Czinho cortado é o símbolo de não contido. Esse Czinho ao contrário aqui é de contém. Ele cortado de não contém. Essa barrinha está o quê? Tá? Essa setinha, a setinha de implicação, implica que, lembrando aqui das tabelas verdade, né? Se somente se, tá? Lembrando da tabela verdade, esse símbolozinho também tem aqui no conjunto. Esse Ezinho existe. O Ezinho cortado não existe. Esse A de cabeça para baixo aqui que vocês estão visualizando aí é para todo ou qualquer que seja, tranquilo? Aí o detalhe que eu já chamo a atenção para vocês é o seguinte: percebam que essa bolinha cortada representa um conjunto vazio. Memorizem bem que essa bolinha cortada é um conjunto vazio, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que isso aqui significa e como é que a banca ela pode cobrar e tentar fazer uma pegadinha com a gente, tranquilo? Então, o N, conjunto dos números naturais. Z, conjunto dos números inteiros. O Q, conjunto dos números racionais. Q, uma linhazinha aqui em cima. O I é o conjunto dos números irracionais. E por fim, o conjunto dos números reais. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu falei agora há pouco para você o seguinte: essa bolinha cortada é um conjunto vazio. Eu posso representar um conjunto vazio ou entre chaves, do jeito que está lá, ou então uma bolinha cortada. São duas formas da gente representar um conjunto vazio, tranquilo? Ou posso representar um conjunto vazio dessa forma, ou posso representar um conjunto vazio dessa forma, tranquilo? Jamais eu posso olhar para isso aqui e dizer que é um conjunto vazio, tranquilo? Aí você pode pensar: mas James, tu não disse que a bolinha cortada é um conjunto vazio? Falei. Mas a partir do momento que eu coloco um elemento entre chaves, eu estou dizendo que lá dentro daquele conjunto tem um elemento. Então aqui é um conjunto unitário. Deixa de ser vazio e passa a ser unitário. Agora, se eu tiro ela daqui de dentro, ele volta a ser um conjunto vazio. Um conjunto vazio nessa forma ou nessa forma. Não pode ser um dentro do outro. Tranquilo? Então a gente pode dizer que um conjunto não tem uma definição específica para conjunto, mas a gente pode dizer que conjunto é uma reunião de elementos. Por exemplo, o conjunto das pessoas que estão estudando para o concurso de verdejante é um conjunto. Conjunto das pessoas que estão estudando para áreas específicas do concurso de verdejante é outro conjunto. Conjunto de crianças que moram em verdejante também é um exemplo de outro conjunto. E esse conjunto ele pode ser representado de duas formas aqui: ou através de diagramas ou através da fórmula tabular, ou seja, entre chaves. Tranquilo? Essas são as duas formas da gente representar um conjunto. Adiantando aqui, né? Eu já adiantei um pouco aqui, né? A definição de conjunto pode ser definido como uma coleção de objetos ou coisas, tranquilo? Então, o conjunto dos estados da região sudeste, o conjunto dos números pares, o conjunto de todos os mamíferos que são ovíparos, o conjunto de todos os órgãos do corpo humano. Percebam que tudo isso aqui eles são exemplos de conjuntos.
Tranquilo? Então não há uma definição específica para conjunto. É uma reunião, é uma coleção de objetos. Tranquilo? Então, ó, o que é que a gente tem que ficar atento? Em geral, um conjunto é denotado em matemática por uma letra maiúscula do alfabeto, ou seja, representado por uma letra do alfabeto, e essa letra sempre vai ser uma letra maiúscula, tá? Para representar conjunto sempre tem que ser uma letra maiúscula. Então podemos dizer, então, esse E, perceba que o E está maiúsculo, e esse conjunto aqui é o conjunto dos cursos da área de ciências exatas, que é um conjunto, fica aqui dentro, curso de ciências exatas, e é representado por o E maiúsculo, como vocês podem observar aí. Definição de elementos e pertinência. Aí aqui já começa, né, a gente trabalhar com elementos do conjunto. Então o que é que acontece? O que é um elemento do conjunto? Pode ser definido como cada um dos componentes de um conjunto. Tá? Então, ó, Pernambuco é um elemento do conjunto dos estados brasileiros. Eu tenho um conjunto, eu tenho um diagrama, e dentro desse diagrama eu tenho todos os estados do Brasil. Então, cada estado do Brasil é um elemento do conjunto de todos os estados. Como ele traz aqui que Pernambuco é um elemento do conjunto dos estados brasileiros, aqui tem um conjunto, ó, com todos os estados brasileiros, e Pernambuco está aqui dentro, tá? E Pernambuco está aqui dentro, junto com os outros 25 estados aí, tranquilo? Então, ó, pertinência, um elemento pode ou não pertencer a um determinado conjunto. Então, nesse caso aqui, Pernambuco, ele pertence ao conjunto dos estados brasileiros. Tranquilo? Então, aí é a questão da pertinência. Agora, quando um elemento pertence ao conjunto, utilizamos o símbolo pertence, esse Ezinho aí que vocês estão observando. E quando ele não pertence, a gente utiliza o quê? O Ezinho, mas ele cortado, nesse sentido, tá? Para dizer que ele não pertence. Então, só o Ezinho pertence. O Ezinho cortado está dizendo que ele não pertence ao conjunto. Exemplo, Pernambuco pertence ao estado, ao conjunto dos estados brasileiros? Pertence. Olha o Ezinho lá, pertence. Lembrando que o E é o conjunto dos estados brasileiros, que a gente viu agora há pouco, né? E os estados brasileiros. O conjunto, né? Então, adiantando aqui, a gente vai ver novamente aqui, conjunto vazio, vocês anotem, coloquem no mapa mental de vocês essa questão de conjunto vazio, tranquilo? Então, ó, o que acontece em um conjunto que não tem nenhum elemento? Que é quando um conjunto não tem elemento, o que é que a gente diz que ele é? Vazio. Se ele não tem elemento, ele só pode ser vazio. Em matemática, esse conjunto é chamado de conjunto vazio e é representado novamente, ó, por essa simbologia aqui, ou entre chaves uma bolinha cortada. Perfeito? Conjunto universo. O que é que vem a ser um conjunto universo? É um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto. O conjunto universo é representado pela letra U, lembrando que maiúscula também. Então, ó, se procurarmos determinar os elementos da região sudeste, banhados pelo mar, nosso conjunto universo será o quê? Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? São todos os estados da região sudeste que são banhados pelo mar. Então, o conjunto universo, nesse caso, nesse exemplo, são esses três estados aqui. Tranquilo? Contido e contém. Dado os conjuntos A e B, diz que B está contido em A, denotado por B está contido em A, se todos os elementos de B também estão em A. O conjunto B é chamado subconjunto de A. A gente vai ver aqui o seguinte, vejamos alguns exemplos a seguir. Todas as faces de um dado. Vocês sabem o que é um dado e vocês sabem que esse dado ele tem 6 faces.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí o que é que acontece? As faces do dado com os números pares, 2, 4 e 6. Então eu posso dizer que B está contido em A, ou seja, esse conjunto B, ele surgiu através do conjunto A, esse conjunto B está inserido dentro do conjunto A? A resposta é sim. Quando isso acontecer, a gente diz que ele está contido em A. Viu? Então, ó, tem um conjunto B, são dos números pares, e tem um conjunto A, que são das faces do dado. E no desenho fica bem claro que o conjunto B está dentro, está inserido dentro do conjunto A. Perfeito? Então, olha, algumas observações sobre conjuntos. Se A ele está contido em B e B está contido em A, então o conjunto A é igual ao conjunto B. Escreve-se A não está contido em B se A não for um subconjunto de B. Os símbolos contido e não contido são utilizados para relacionar conjunto com conjunto, enquanto pertence e não pertence relaciona elemento com elemento. Pausa o vídeo aí, anota isso aqui, certo? Anota isso aqui, que isso aqui é a chave desses dois símbolos aqui. Por quê? Quando eu vou fazer uma análise, se um determinado elemento pertence ou está contido a um conjunto, eu tenho que diferenciar isso aqui. Quando é que ele pertence, se ele for elemento? Quando é que ele está contido? Quando ele for conjunto. Então a gente tem que ter cuidado nisso aqui. Quando eu estou trabalhando na pertinência, pertence e não pertence, eu estou relacionando elemento ao conjunto. Quando eu estou aqui analisando aqui contido e não contido, eu estou analisando aqui a questão de subconjuntos com o conjunto. Tranquilo? Então tem que ter cuidado nisso aqui. E ainda, ó, se A contém B, ou seja, A contém B, então B contém A. Isso aqui é o seguinte, ó. Opa, voltando aqui, então, ó, se A contém B, né, se o A contém B, então B está contido em A. Uma dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte: se aqui está vindo esse símbolo, perceba que esse símbolo aqui ele é diferente desse. Lê esse aqui contido e esse aqui contém. Mas eu posso pegar esse contém e transformar ele em quê? Em contido, tá? Se A está contido em B, eu posso ler ao contrário. B está contido em A, porque a leitura fica até mais fácil de compreender, tá? Eu dizer que A contém B, é a mesma coisa dizer que B está contido em A. Tranquilo? Então, o que é que acontece aqui nesse conjunto agora? Complementar. O complementar de um conjunto B em relação a um conjunto A nada mais é do que a diferença entre os conjuntos A e B. Ou seja, você pegar o conjunto A e subtrair o conjunto B. Então, ó, sendo o conjunto A formado pelos elementos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e o conjunto B 5 e 10, calcule o complementar de B em relação a A. Então, a gente coloca o conjunto A e a gente coloca o conjunto B. E o que é que a gente vai olhar? Quais são os elementos comuns a ambos? Ou seja, quais são os que tem nos dois conjuntos? Qual ou quais elementos pertencem ao mesmo conjunto? Né? Aí a gente já destacou aqui o 5 e o 10. O 5 pertence ao primeiro e pertence ao segundo. O 10 pertence ao primeiro e também pertence ao segundo. Então, quando a gente vai fazer o complementar de B em relação a A gente começa de baixo, é A menos B, certo? Complementar de B em relação a é A menos B. E A menos B é quem? É o conjunto A menos o conjunto B, ou seja, menos os elementos comuns. Então, o que é que a gente deve riscar do conjunto A? O 5 e o 10. O que é que sobra aqui? Sobra o 6, o 7, o 8 e sobra o 9. Então, o que é que acontece aqui? A gente vai ter que o complementar de B em relação a A é esse conjunto. Ou ainda, o conjunto A menos B é 6, 7, 8 e 9. Tranquilo? Então, adiantando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Caso todos os elementos de A também pertençam ao conjunto B,
fica evidente que A é subconjunto do conjunto B, ou que A está contido em B, ou ainda que A é parte de B. A representação em forma de diagrama de um caso como esse é representado na imagem abaixo, certo? Qual é essa imagem aqui? Eu tenho um conjunto B e tenho um conjunto A inserido dentro do conjunto B. Aqui eu estou dizendo que o A, né, A está contido em B, ou seja, o A está inserido dentro do conjunto B. Ou ainda, A é uma parte de B, tranquilo? Eu posso ter essas leituras através dessa figurinha bonitinha que está aí no quadro. Perfeito? Então, adiantando aqui, a gente vai ter o seguinte: caso nenhum elemento de A também pertença ao conjunto B, e claro, nenhum elemento de B também pertence ao conjunto A, pode-se dizer que A e B são um conjunto disjuntos, separados, tá? Essa palavrinha disjuntos significa separados. Nesse caso, o diagrama de cada um dos conjuntos é representado a seguir, tá? Quando falar em diagramas disjuntos, está falando em diagramas separados. Nenhum elemento de A também pertence a B, e nenhum elemento de B também pertence a A, tá? A gente pode visualizar através dessas duas figurinhas aí, tranquilo? Desses dois diagramas, A e B. Lembrando aí o detalhe, ó, A e B, letras maiúsculas, tranquilo? A e B, letras maiúsculas. Então, o que é que acontece aqui? E por fim, pode ser que apenas alguns elementos do conjunto A também pertençam ao conjunto B e vice-versa. Nesse caso, é comum entrelaçar os diagramas para que os elementos comuns a ambos os conjuntos se localizem na região comum aos dois diagramas, como vai mostrar na imagem aqui. Tá? Então, a gente está percebendo que aqui tem, ó, dois diagramas. Eu tenho o diagrama A e tenho o diagrama B, e eles estão entrelaçados um com o outro. Quando isso acontece, essa partezinha aqui a gente chama ela de intersecção. Intersecção significa dizer que é o que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tranquilo? Todos esses camaradas, todos esses elementos que ficam aqui dentro, tanto pertencem ao conjunto A, como também pertencem ao conjunto B, tranquilo? Então, pau na máquina, vamos adiantar. União. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem ou a A ou a B. Aqui é muito fácil essa questão de união. O quadro abaixo mostra como é possível definir a união entre dois conjuntos A e B em fórmula de símbolo. Isso aqui é importantíssimo porque a IDIB cobrou recentemente no concurso isso aqui, certo? Então, ó, A união B é igual a X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Isso aqui, ó, tá? A questão deu essa parte aqui, ó, X pertence a A ou X pertence a B, e lá nas alternativas estava dizendo assim, é A união com B, é A intersecção com B, é A menos B, é o complementar de B em relação a A, tá? Então essa parte aqui é muito importante para a gente. O OU é o OU de união, e essa união é você pegar tudo, jogar dentro de uma sacola e formar um único conjunto, tá? Então aqui é a união. Lembrando, OU é o OU de união. Observe que a união entre dois conjuntos é representada pelo símbolo U. Assim podemos afirmar que a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos de X, tal que esses elementos X pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B ou a ambos os conjuntos. Perfeito? Ou dentro das classes gramaticais, é uma conjunção coordenativa alternativa. É uma alternativa. E uma alternativa pode ser dita como uma de duas ou mais possibilidades pelas quais se pode optar. Portanto, ó, basta que um elemento pertença a um dos conjuntos citados e ele fará parte da união entre os dois conjuntos. Tranquilo? Então a união é você juntar tudo, independente do elemento. Olhe só como destacamos a região que representa a união entre dois conjuntos A e B. Aqui nessas imagens fica nítido o que a gente está
trabalhando. A gente viu agora há pouco esses três diagramas aqui, que A está contido em B, A disjunto ou separado de B, e aqui o A entrelaçado com B, fazendo a intersecção. Não foi isso? A gente viu. E quando a gente vai fazer a união, a gente pega tudo isso que está aqui, tanto dentro do A como dentro do B, e forma um só conjunto. Do mesmo jeito acontece aqui. Para fazer a união desses dois conjuntos, a gente pega todos esses elementos de A, junta com todos esses elementos de B e forma um único conjunto. Tá? Do mesmo jeito funciona aqui nessa parte. Perceba que todos estão destacados aqui para facilitar a nossa leitura. Tranquilo? Então isso aí é união de dois conjuntos. A intersecção dados dois conjuntos A e B chama-se de intersecção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. O quadro abaixo mostra como é possível definir a interseção entre dois conjuntos. Novamente, anotem isso aqui. Anotem isso aqui, porque isso aqui é questão de concurso. A banca já cobrou, não só foi uma vez não, recente, tá? A intersecção é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Olha o detalhe. Olha o detalhe. A banca pode trazer isso aqui, e pode perguntar se é a união, se é a intersecção, se é o complementar, certo? E você vai ter que saber fazer primeiro a leitura para você fazer o gabarito correto. Então, X está o que? X pertence a A e X pertence a B. Se X pertence a A e X pertence a B, a gente está trabalhando com intersecção, tranquilo? Se X pertence a A e X pertence a B, a gente está trabalhando com intersecção. Bota só. Deixa que eu passo aqui. Passa aí. Adiantar aqui. Então, vamos voltar lá. Sem querer deu uma fugidinha aí, né? Passou. Pronto. Novamente, então, o que é que a gente vai fazer? Vamos anotar tanto a intersecção como a união. Qual é a diferença entre intersecção e união? Novamente, a intersecção é o I, a união é o OU, tá? X tal que X pertence a A e X pertence a B. Isso aqui é intersecção. Agora, se eu trouxer isso aqui, X tal que X pertence a A ou X pertence a B, eu estava falando não da intersecção, e sim da união. Então, anotem isso aqui. Intersecção é o I, a união é o U. Tranquilo? Então, o que é que acontece aqui? Então, os exercícios resolvidos aqui que é para a gente praticar. Considere o conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8, 10. E o conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Perfeito. O que é que aqui está pedindo? A união dos dois conjuntos. Como é que faz a união entre dois conjuntos? Pega todos esses elementos aqui e junta em um só conjunto. Foi isso que aconteceu aqui. 0, aí vem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Do 0 aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Todos aqueles elementos eles estão em um só conjunto. Então isso aqui é a união. Quando a gente vai para a questão da intersecção, olha o que é que acontece. Considera os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E ainda o conjunto C, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui está pedindo para a gente fazer a intersecção de quê? De A e de B. Está pedindo para fazer a intersecção de A e de B. E o que é intersecção? É o que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então perceba que o número 2 tem A e tem B. Perceba que o número 6 tem A e tem no conjunto B. E perceba que o número 4 tem também nos dois conjuntos. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nenhuma coisa. Então aqui a gente afirma, garante que a intersecção é 2, 4 e 6. Tranquilo? Quando a gente vai fazer a intersecção agora de A e de C, aí preste atenção num detalhe aqui também importantíssimo.
Quando a gente vai fazer a intersecção de A e de C, a gente deve analisar, observar cuidadosamente, né, ali, quais são os elementos em comum. Aí você olha, eu não estou vendo nenhum elemento em comum, verdade, não tem nenhum elemento em comum. E quando isso aqui aconteceu, o que é que a gente vai dizer? Que conjunto é esse aí? Que conjunto é esse? Conjunto vazio. Por que conjunto vazio? Porque está entre chaves. Tranquilo? Agora, para fazer a intersecção entre B e C, B e o conjunto C, aí você está vendo lá que tem um zero em comum. Então perceba que esse zero, tá? Perceba que esse zero está aqui. Então a intersecção é um conjunto unitário formado apenas por um elemento zero entre chaves. Perfeito? Considere o conjunto A novamente, e agora B e C. Que conjunto é esse? Conjunto vazio, não tem nada dentro dele. Então vamos determinar as seguintes diferenças agora. Eu quero a diferença entre A menos B, depois a diferença de A menos C, depois de C menos A. Então você vai pegar o conjunto A e tirar todos os elementos do conjunto B. Então, ó, só é você pegar aqui o conjunto A e tirar os elementos que tem em comum com o elemento B. Quais são os elementos? 0, né? Você vai ter que tirar o 0, o 1, você vai só cortando, ó, o 2, o 3, 4, 6 e 7. 6 e 7. O que foi que sobrou? Apenas o número 5. Então a gente diz que esse número 5 aí é o A menos B, o complementar de B em relação a A, tranquilo? E aqui é um conjunto unitário formado apenas com o elemento 5, tranquilo? Quando a gente vai fazer, vou deixar com vocês aqui, vocês fazer A menos C e vocês fazer também aí em casa C menos A. Pega os exemplos aí, tenta fazer, já tem a resposta aqui, pausa o vídeo, confere bonitinho, se você acertou, parabéns. Considere os conjuntos aqui novamente, né? E o complementar de A em relação a B, a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui em cima, né? A diferença. Então, o complementar de A em relação a B é você pegar o conjunto B menos o conjunto A. O conjunto B, ó, deixa bem explicadinho aqui, né? Ó. Peguei o conjunto B, que é o conjunto B 0, 1, 2, ó. Peguei o conjunto B até, aliás, peguei o conjunto B, que é esse conjunto aqui, tranquilo? Menos o conjunto A, que é esse aqui. Então eu vou retirar todos os elementos comuns e vou ver o que é que sobra. O que sobrar é o complementar, tranquilo? Então a gente finaliza aqui essa revisão. Essa questão aqui eu já resolvi aí nas aulas de conjunto. Eu vou deixar essa questão aqui na tela, para que vocês novamente pausem o vídeo aí, tentem responder, porque essa questão também caiu agora recente em um concurso municipal da Banca e DIP. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula de revisão. Qualquer coisa, estou por aqui, professor Jamerson Lima. Segue lá no Instagram profissional, @profjamerson19, tudo junto, e fui!